E aí galera, estamos aqui hoje no meu estúdio pra gente conversar um pouquinho. Na verdade, esse vídeo é a parte 3, talvez, 4, não lembro mais, do nosso vídeo de perguntas e respostas. E aqui está mais um vídeo desses pra vocês. Eu fico muito feliz e empolgado de gravar esse vídeo pra vocês, porque eu gosto muito de trocar uma ideia com vocês e nada mais legal do que eu responder as perguntas que vocês mesmos mandaram pra mim aqui no YouTube e lá no Instagram, que eu abri a caixinha de perguntas. Se você não me segue no Instagram, já tá dando mole. Você entra lá, fica ligado que volta e meia eu deixo uma caixinha de pergunta lá. E aí você vai mandar sua pergunta e eu vou responder aqui, mas obviamente mandem as suas perguntas nesse vídeo para o próximo, porque eu quero fazer um vídeo específico só com perguntas do YouTube também. Então, é isso aí. Vamos embora para as perguntas e é nóis. P. Camilo. O que você faz quando está sem criatividade, ideia nenhuma para produzir? Cara, eu nem sempre estou inspirado para produzir, para falar a verdade. Eu acho que a gente não pode esperar inspiração para produzir, na real. Eu acho que a produção, ela, pelo menos para mim, eu sinto que ela precisa ser um processo com que eu, como se fosse meio que um trabalho mesmo, eu sempre gosto de sentar e testar algumas coisas, ou às vezes estudar alguma coisa nova que eu não saiba, ou testar timbres novos. E durante esse processo a inspiração ela acaba vindo, sabe? Eu acho que se a gente ficar esperando algo do além pra gente produzir ou querer fazer alguma coisa, na verdade talvez eu nem estaria aqui, né? Porque eu acho que o fato de eu estar aqui hoje, podendo inclusive responder essa pergunta, é porque eu trabalhei muito no passado e muitas dessas vezes que eu trabalhei no passado eu não estava inspirado para produzir ou para trabalhar ou para fazer as coisas. Mas eu fiz o que precisava ser feito e tenho feito e cada vez mais vou fazer, né? Porque é o meu objetivo de vida. E então eu acho que, cara, óbvio que é muito legal se conhecer, eu acho, né? Primeiro de tudo. Então você, cara, sair para dar um rolê, vai na praia. Basicamente, se você viver a vida, você vai ter o que contar dentro do estúdio. Quanto mais você viver, mais você tem história para contar. Então, basicamente é isso, mas eu não gosto de esperar a inspiração aparecer, porque senão eu estaria ferrado. Filk Music. Qual foi a track que você mais teve dificuldade para produzir? Porra, boa pergunta, cara. Eu acho que todas as faixas, elas de certa forma têm um nível de dificuldade, não é nem dificuldade, mas eu acho que assim, complexidade diferente, tá ligado? Eu acho que, eu produzo há muitos anos já, então, cara, eu consigo executar as coisas de um jeito que eu acho interessante. Seja do jeito certo ou não, até porque música é muito relativo, né? Não existe um certo e errado, assim, né? Óbvio que tem as formulazinhas matemáticas ali, do que faz sentido, mas pra mim meio que se soa bem, tá legal, sabe? E eu acredito muito que todas as minhas faixas, elas têm um processo que eu já tenho comigo. Mas eu acredito que se fosse para escolher uma, talvez seja a Brisa, porque a gente foi pro estúdio gravar os vocais da Jéssica, a gente gravou percussão, a gente teve que gravar violino, então foram muitos processos para essa música ficar pronta. Por complexidade, talvez seja a Brisa. Mas eu já fiz isso em outras músicas também, mas de cabeça, o que eu lembrei agora foi isso. Felipe Madri. Quanto tempo demorou para você ter os primeiros suportes? Cara, demorou bastante tempo. Eu acho que é um processo, né? Até a DJzada que já tá na estrada te conhecer, entender que tu é um produtor musical que faz umas músicas legais ou que sua música ela vai bater na pista, porque é muito difícil. No começo você não tem visibilidade, você não sabe nem como mandar a música para algum artista que você curte. Então, cara, eu acredito que os primeiros, assim, foram quando eu comecei a lançar na Lolo Records na época. Então o Lolo, o Colombo, a galera assim começou a tocar minhas faixas nos clubes. Até eu ia no Arung algumas vezes que eles tocavam, eu sabia que já que o Lolo ia tocar alguma faixa, eu sempre tinha algum vídeo de suporte que às vezes eu mesmo gravava ali, até porque isso tô falando 2015, 14, 16 ali, que,
era até um pouco mais difícil de tu conseguir esses vídeos, né, cara? Hoje meio que todo DJ, todo artista já vai, já grava, já posta os drops ali e tal, e às vezes tu acaba, ou a galera menciona nos stories, você acaba conseguindo pegar esses vídeos. Na época até era um pouquinho mais difícil, e aí eu acho que dependia muito de eu ir no clube, o cara tá tocando, eu consegui gravar e tal, mas eu acho que foi ali por meados de 2015, então eu já produzia, cara, já tinha alguns anos, e foi de fato quando eu senti que uma virada de chave, assim, que minhas músicas começaram a ficar uma qualidade legal, e aí eu já comecei a investir numa mix, numa master melhor, então demora, cara, não é um processo tipo que tu vai produzir uma música, tu vai aprender a produzir rapidão, tu acha que já vai estar mandando, a galera vai estar tocando, não, tipo, você recebe muitos nãos até você chegar em um sim, mas às vezes esse um sim pode mudar o futuro da tua carreira e tal, né? JVC0608. Antidote, você faz as mixagens e master das suas próprias músicas? Cara, sim e não. Primeiro, porque sim, porque eu faço mix, eu gosto de mixar. Hoje eu tenho muito menos tempo, então não consigo ficar tanto tempo assim no detalhe mixando as faixas, mas eu sempre mando para um engenheiro, que no caso o que eu mais trabalhei na minha vida é o Bernardo Novaes, Sands Hills, e eu mando para ele já pré-mixado. O que seria isso? Cara, eu mando meio que a música com os volumes mais ou menos do jeito que eu quero, com as timbragens já, tipo assim, mano, esse timbre aqui, eu quero que ele fale um pouco mais alto que isso aqui, sabe? As coisas já no lugar, pra ele de fato fazer aquele trabalho bem fino de mixagem que, tipo, cara, basicamente só a gente que é produtor mais chato mesmo, que até que acaba percebendo às vezes, tá ligado? E ele, como masterizador, pra mim também é um dos melhores, cara, não só do Brasil, como do mundo, talvez, tanto que eu vejo que tem bastante gringo fazendo com ele agora, né? E isso é legal, eu gosto de fazer minhas masters com ele. Mas por que eu digo que sim? Porque eu, às vezes, cara, tô, por exemplo, em turnê, então, pô, tô produzindo fone ou qualquer coisa, cara, eu mesmo faço uma master ali, para eu poder tocar essa música, por exemplo, só no final de semana. Eu quero testar essa música pela primeira vez, digamos, acabei de exportar uma música aqui. Então eu mesmo fazer uma master. Por exemplo, Mirage é uma música que eu mesmo mixei e masterizei, por exemplo, e que, na minha opinião, ela não perde tanto de loudness e nem de, sabe, qualidade, assim, a grosso modo, de outras faixas que eu lancei, né? Que foram mix e master de outros engenheiros. Então, eu gosto de fazer, mas não necessariamente tenho tanto tempo. E como o Bernardo é muito bom, acabo mandando pra ele. É isso aí. EduLion __. Pra viver da música, é necessário me esforçar de maneira absurda? Cara, hoje não, né? Só tu jogar a música no Suno aí, sai pronto, tu lança e já era, velho. Tá, beleza, vamos responder sério agora. Cara, eu acredito que sim, né? Eu me esforço desde os meus 15 anos de idade, acabei de fazer 30, então acredito que sim, né? Tipo, tu tem que entender o que é sucesso pra você também, né? Porque hoje fazer sucesso é um pouco relativo. Obviamente, pra mim, por exemplo, fazer sucesso é ter bons shows na carreira, né? Na carreira de músico, né? Você ter bons shows, ter bons lançamentos, ter fãs que engajam, né, junto com você no que você está disposto a fazer. Por exemplo, eu sou um cara que, pô, eu gosto de transitar no meu estilo de som, então, pô, se eu tento mudar um pouquinho, meus fãs vêm comigo, isso pra mim é sucesso, entendeu? Então acho que vai muito de cada um. Eu gosto de acreditar muito no trabalho, assim, cara. Eu trabalho, como eu falei, já tem muitos anos nisso aqui, fazendo só isso aqui. Então, óbvio que, cara, se você se dedica e vai fundo, óbvio que o processo é mais rápido, né, cara? Mas eu conheço muitos produtores também que, tipo, por exemplo, não precisaram abrir mão de tudo 100% pra fazer, mas os caras madrugavam à noite e tal. Mas, cara, a maioria dos que eu conheço, assim, que vieram de baixo, né, tipo, e que acabaram fazendo sucesso, foi uma galera que abdicou de tudo, assim, mesmo pra fazer música, tá ligado? Então, eu acredito muito nisso, assim, eu tive que fazer, particularmente eu tive que, mano, eu não tinha outra opção, porque, sabe, era música ou não era, velho. Então, sei lá, eu dei tudo de mim, continuo dando e vai ser pra sempre assim, tá ligado?
basicamente isso. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria ouvir, mas esse é pelo menos a minha visão. Douglas Borges 96. Alguma novidade sonora para 2026? Boa pergunta, hein, Douglas? O Douglas está no nosso grupo do WhatsApp, hein? Só você que não está. Mas se você quiser estar, nesse vídeo você consegue, porque o link tá aqui em algum lugar, ó, ou na tela ou na descrição. Aí tu entra e troca uma ideia com a gente, porque algumas perguntas eu vou buscar do grupo também, hein? Nesse vídeo ainda não, mas no próximo pode ser que sim. Pô, mas eu gostei muito da pergunta porque isso é algo que eu já venho falando em outros vídeos aqui no YouTube, para quem vai nos meus shows, para quem até me acompanha em qualquer lugar, no Instagram, o que seja, né? Mas principalmente para quem vai nos shows e para quem assiste aqui os vídeos, porque aqui a gente troca uma ideia mais direta. Eu estou exatamente em um momento de transição. Ah, pô, tu vai parar de fazer o teu som, Bruno? Não, calma. Não é assim. Cara, eu sou um cara que nunca para de estudar e eu nunca paro de absorver referências de outras coisas. Até é algo que eu falei em outra pergunta aqui, né, cara? De tu viver e tal e tudo mais. Então, porra, de 3 anos pra cá, a gente tem feito muita turnê fora, internacional. Eu consigo ver mais artistas, tipo, que eu curto até mais de perto, entender o que a galera tá tocando e sentir na pele o que a cena tem respirado em vários lugares do mundo. E isso me inspira a voltar aqui pro estúdio e fazer algumas músicas. E hoje, ainda mais, tipo, sendo headliner da maioria dos eventos que eu toco, eu tenho uma responsabilidade muito maior até, de fato, de colocar a galera pra dançar, o que parece básico pra um DJ, né? Mas meio que acaba que, cara, tu fica entre, tipo assim, mano, preciso colocar o meu conceito, mas também preciso colocar essa galera pra dançar, tudo de uma forma muito inteligente. E isso é o que eu fico estudando todos os dias aqui no estúdio, sempre para tentar trazer isso para vocês. E eu sou um cara que sempre fui do house. Se você puxa a minha discografia lá do começo, eu fazia deep house, aí eu vim pro melodic house, organic house, afro house, cara, tudo é house desde sempre na minha história da música eletrônica. Então, hoje eu estou misturando um pouco mais de house dentro do que eu já faço, que é toda essa bagagem que eu falei para vocês. Até o que faz total sentido, talvez, é o que eu pense para o futuro, é fazer um álbum que conte toda essa minha trajetória na música. Como e com que tempo eu vou fazer isso eu não sei, mas eu já tenho essa ideia, e porque eu quero contar essa história mesmo de fato para vocês, além dos meus shows. E óbvio, para quem acompanha meus lançamentos, sabe que eu tenho algumas faixas não lançadas, por exemplo, o remix da Angie Stone, que ela é uma faixa que é um house, sabe? É melódico pra caramba, mas ela é house, a estrutura, tudo é house, os instrumentos. Então eu tenho, não quer dizer assim, pô, tu vai virar um artista só de house music e tal, não sei o que, tu vai tocar house, caramba. Cara, vou tocar, com certeza, não quer dizer que eu vá parar de fazer o que eu já faço, óbvio que não, foi isso que me trouxe até aqui. Eu estou estudando, já estou fazendo, na verdade, só que eu ainda não posso mostrar, mas eu tenho algumas faixas que eu já tô bem nisso aí, então que em breve eu vou mostrar pra vocês, mas, por exemplo, o remix da Angie Stone é algo que, de fato, ele diz muito sobre essa minha transição, né, e que continua sendo um antídoto, né, tipo, tanto que vocês nem, talvez, perceberam de fato esse movimento, porque ele é muito sutil, mas que com certeza ali, na hora que eu tô tocando e tal, e numa pistona grandona, sei lá, de 10 mil pessoas, faz total diferença de eu poder subir um pouco o BPM e mandar um som um pouquinho mais agressivo sem perder a minha identidade. Afinal, eu sei que é por conta disso que vocês me acompanham, que gostam tanto de mim e tal. E é isso. Alex Vaz. Como consegue fazer arranjos de pianos tão diferentes, como Corpo e Canção, Coragem, Learn to Love? Boa, ótima pergunta, cara. Como eu sempre falo, eu tô o tempo inteiro aqui tentando criar alguma coisa, mano. Então acaba que vai sair algumas coisas diferentes e, tipo assim, piano eu trabalho muito. Não é uma área que eu domino tanto, pra ser bem honesto, assim, tipo, eu não vou chegar a pegar esse teclado aqui e vou tocar pra caramba aqui pra vocês, não. Eu sou um cara de, mano, beleza, crio algumas coisas aqui, ajusto no mouse, volta. Então eu fico, e pra mim, sabe, os acordes, eles são meio que o que conduz a minha música. Mesmo que algumas faixas minhas aqui não tenham piano, eu geralmente começo pelos acordes. Então, tipo, é o que vai trazer o sentimento da música pra mim, sabe?
eu gosto de produzir assim. E, por exemplo, Corpo e Canção teve o Léo Soteiro, que trabalhou comigo justamente no piano. Eu trouxe uma ideia de piano para ele e eu falei, cara, isso aqui tá legal, mas eu acho que dá para melhorar. Aí o Léo, porra, o cara, ele estuda música a vida inteira, ele é um músico mesmo, assim, sinistro, e ele ouviu e falou, beleza, realmente, ele fez algo em cima do que eu já tinha feito e me mostrou, né, o piano mesmo, gravado e tal, tudo mais. Falei, cara, legal, mas falta aquele negocinho, aquela identidade antídoto ali no negócio, então eu peguei o piano, mudei um pouco de novo, mandei pra ele, ele falou, cara, tá perfeito. E aí o resultado é esse, o Maz mexeu um pouquinho, teve todo um processo. Mas, tipo assim, especificamente o dela, né, acho que o Léo foi um cara que ele trouxe mesmo um corpo realmente pra canção ali. E sei lá, se pegar um exemplo de Brisa, por exemplo, teve o Gui também que trabalhou com a gente, nessa, o Maz trabalhou muito mais que eu no piano, por exemplo. Então isso que é o legal da collab também, né? Você literalmente colaborar com outros artistas para você chegar num resultado tão legal, assim. Eu acho que é basicamente isso, assim. Óbvio, né? Teve faixas, por exemplo, a Coragem, eu trabalhei num piano, ele é até um pouco mais simples, mas é de fato o que eu queria falar. Então, sei lá, eu acho que cada música ela é muito particular também, sabe? Tipo, quando eu sinto que ela precisa de algo a mais, e eu não vou conseguir fazer, eu não tenho problema nenhum de ligar para algum amigo ou alguém que queira colaborar comigo para fazer acontecer isso da melhor forma. Afinal, para mim, o mais importante é o resultado da música, né? O resultado final da música ser o mais legal. E é por isso que eu sou um produtor musical, porque literalmente eu faço justamente isso. Lucas Gibelato, tu tem a real noção do quanto o seu som melhora nossas vidas? Cara, essa pergunta ela é difícil de responder porque eu acho que eu não tenho a noção, sabia? Por mais que todo show eu receba um carinho gigantesco, redes sociais e tudo, sempre, cara, é difícil você ter a noção. Mas eu sei que é por isso que eu coloco tanto carinho em tudo que eu faço, assim, no fim, cara. Porque eu sei que tem pessoas que se inspiram e tal e tudo mais, e no fim eu faço isso, óbvio que muito pra mim também, pra nutrir a minha alma e seja o que for, porque desde moleque eu sinto esse chamado de fazer música, digamos assim, né? Mas eu acredito que no fim, hoje, ainda mais que nunca, eu faço isso pra vocês, cara. Porque eu recebo muito carinho mesmo, assim, de todos os lugares, mano. E eu sou muito feliz, cara, de estar podendo fazer isso, podendo levar minha arte cada vez mais longe e ter vocês junto comigo. Porque sem vocês, no fim, tudo isso aqui, eu nem teria nada disso aqui, na real. Eu não ia ter uma tela tão legal dessa aqui, não ia ter um monitor tão legal daquele ali, um teclado desse aqui. No fim, um exemplo, né, sabe, eu indo tocar no mundo inteiro. Se eu tô indo tocar no mundo inteiro é porque vocês estão aí me esperando, vocês pedem meu show, vocês vão no show, vocês compram ingresso, vocês ouvem as músicas, então isso pra mim não tem preço, na real, cara. Não é sobre o físico, né? Eu acho que, sei lá, sobre arte, no fim. Eu sou feliz de poder fazer minha arte e ter pessoas que gostam da minha arte, cara. É isso. E, pô, Lucas, gratidão, cara. Gratidão, por conta de você também, inclusive, que eu continuo fazendo tudo isso. E eu acho que com essa pergunta feliz aí do nosso amigo Lucas, a gente termina esse vídeo porque em breve vai ter outro vídeo aqui pra vocês, então aqui tá bom. Eu acho que vamos continuar fazendo esses vídeos, continuem comentando, se inscrevam aí no canal, deem um likezão pra hypar esse vídeo aqui, ó, pra quando o teu amigo aí, que nem sabe que eu tenho um canal de YouTube, abrir o YouTube dele, vai estar lá na For You lá, ó, puf, perguntas e respostas aí, que você mandou a pergunta e eu respondi, então você vai curtir, você vai comentar e você vai hypar o vídeo e a gente se vê na próxima, meu amigo.